A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem, vocês que estão aí ligados, para juntos adorarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor Jesus. Hoje, realmente o Senhor tem manifestado a sua glória, nos trazendo a sua santa presença, para juntamente com todos os irmãos, louvarmos e engrandecermos ao seu santo e maravilhoso nome. Já fique aí ligadinho na sua casa, já comece a entrar na presença do Senhor Jesus, para prestar a Ele um culto de adoração. Eu creio que será um tempo de regozijo, de alegria, de força, em que a palavra do Senhor será pregada, o seu coração transbordará de alegria. Eu quero orar juntamente com você, eu quero orar juntamente com a igreja, para que o Senhor manifeste a sua glória e venha derramar sobre nós a unção do Espírito Santo. Realmente, irmãos, é o tempo de glória, é o tempo que o Senhor tem dado. Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por bondade, por graça, por misericórdia, de estarmos juntamente com os nossos irmãos, embora, Senhor, que às vezes distantes, ó Senhor, pelo momento que estamos vivendo, mas juntos na tua presença, para te glorificarmos, para te bendizermos, para louvarmos o teu santo nome. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Receba os louvores como forma de gratidão, como forma de adoração, para a glória e louvor do teu nome. Salva, cura, liberta pelo poder transformador da tua palavra. É o que pedimos e te agradecemos, para a glória do teu santo nome. Amém. Vamos adorar e bendizer ao nome santo do nosso Deus. Paz do Senhor, vocês estão bem? Pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Vamos celebrar ao Senhor, declarar que Ele reina, reina sobre a igreja, reina sobre nós, reina nos nossos corações. Aleluia! Vamos juntos! Reina sobre a minha casa, sobre minha família, é Senhor. Tu és o autor de tudo, dono do meu mundo, é Senhor. O motivo és do cantar, seja o centro do pensar. Tu és Senhor, reina sobre esta igreja, sobre este povo. Tu és Senhor, és Senhor. Venha, venha, traga o renovo sobre nossas vidas, Senhor, sobre nossas vidas, pois Tu és Senhor. É Senhor, declare isso. O motivo é do cantar, seja o centro do pensar. Tens as nossas vidas para habitar. Doador da vida és, outro como Tu não há. Tenta a criação vem para te adorar, pois Tu és Senhor.
Cante, igreja. Doador, não há toda a criação. Bem forte, diga: pois tu és Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Nós podemos clamar a Deus, temos essa liberdade, aonde nós estamos, em qualquer lugar que você esteja, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você que está nos assistindo pelo YouTube, você também pode. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e nós temos essa liberdade de dizer: Mestre, nosso Pai, nós podemos clamar a Ti, e é isso que nós queremos declarar através desta canção, que Ele é o nosso Mestre, que nós podemos clamar a Ele. Nós sabemos, eu sei que não. Você crê nisso? Declare. Você crê que o amanhã vai ser bem melhor? Por que, igreja? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque já posso crer que amanhã vai ser bem. Porque o Senhor está conosco. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Este nome toda língua confessará. Jesus. Céus e terra se prostram para te adorar. Jesus. O presente que Deus enviou para nós. Jesus. Até o vento se
cala pra ouvir tua voz. Eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, vem me ajudar, posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, é pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Por quê, irmãos? Só porque estás. Creia nisso. Posso. Já temos fé. Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu Posso clamar. Desce. vem me ajudar. Posso clamar. eu não Vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. vem me ajudar. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos continuar nessa comunhão e abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, é fato que nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito angustiante na história da humanidade, no mundo inteiro. Mas eu vou focar em algo que é para a gente refletir um pouco. É uma mensagem simples, uma passagem conhecida, mas uma reflexão que seja profunda, que você aí na sua casa vá ruminando cada versículo dessa passagem, porque o Senhor deseja falar conosco e trazer uma reflexão para a nossa vida na atualidade que estamos vivendo. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou.
De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vai e deixe-se, e se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras se cumprissem. Só até aqui. Uma leitura um pouquinho extensa, mas foi necessário ler 19 versículos, só para contextualizar, para a gente entender o pouco que estava acontecendo aqui. O contexto naquele tempo era de omissão. Os filhos de Eli, eles não respeitavam o lugar sagrado e nem os seus utensílios. Mas Samuel crescia aprendendo toda a logística do templo e a sua liturgia. E por conta dos pecados dos filhos de Eli, Deus manda uma palavra de sentença de morte sobre a família de Eli. Eli era omisso e não corrigia seus filhos. Samuel era comprometido com Deus. Só para que a gente entenda um pouquinho por que Samuel estava ali. Aí vem toda aquela história da Ana, da mãe do Samuel, mais no início, desse livro, que ela promete esse menino a Deus, e quando ele nasce, completa 1 ano, ela leva Samuel e entrega ao profeta Eli. Porém, a casa de Eli já não era mais um exemplo de casa de servos de Deus. E Samuel crescia ali, naquele contexto. E aqui, logo no primeiro versículo diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Diante da situação que Samuel vivia e via e percebia dentro da casa de Eli, ele podia ser um menino revoltado. Por que a minha mãe me colocou aqui? Por que eu não estou com os meus pais? Olha o que os filhos do profeta fazem. Por que o profeta não faz nada? Tantas coisas Samuel teria para apontar, ou para questionar, ou para até se revoltar. Mas não, a palavra em nenhum momento fala que Samuel se revoltou
ou lamentou, fala que Samuel perseverava em servir a Deus, perseverava em aprender as coisas de Deus, perseverava em cuidar do templo e aprender a sua liturgia. Samuel crescia focado no propósito que Deus tinha para a vida dele, honrando a promessa de Deus para a vida dele. E o sacrifício da mãe também, porque não foi fácil para a mãe de Samuel abrir mão do único filho e entregá-lo para viver nesse propósito. Quando o seu compromisso com Deus é grande, você não fica observando o que está errado, pontuando os defeitos. Você se compromete em praticar o que é certo. Muitas vezes, queridos irmãos, a nossa fé enfraquece quando nós paramos de olhar para as promessas de Deus, para o propósito de Deus e começamos a olhar para as coisas à nossa volta. Para aqueles que não fazem ou deixam de fazer ou fazem de qualquer jeito, ou vivem no erro e ao mesmo tempo se dizem cristãos. São tantas coisas que os nossos olhos param, são tantas coisas que a gente para olhar e meditar, mas essas coisas não vão nos levar para o céu. Essas coisas não vão nos ajudar a servir a Deus. Samuel podia olhar todos os erros, como eu já falei antes, mas ele crescia tanto em estatura como em sabedoria, porque ele buscava a sabedoria do alto, ele buscava comunhão com Deus e aprender de Deus. Ele era muito bom em ensinar, ele ensinava muitas coisas a Samuel, mas ele não estava praticando. E Samuel não apontava: por que você me fala isso, se nem você mesmo está fazendo? Não. Samuel, ele aprendia, ele absorvia aquilo que era bom para ele, sem apontar os erros de Eli. E muitas vezes nós estamos assim. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos qual é o propósito de Deus, nós ensinamos, nós incentivamos, e às vezes o nosso coração está tão abatido, às vezes a gente está tão duvidoso. Não falo que seria um erro dos irmãos, é do ser humano. João Batista, quando foi preso, ele que pregava no deserto, que era firme na sua pregação, que chamava os pecadores de raça de víboras. Quando ele foi preso, ele chamou os seus discípulos e falou: vão lá, pergunta se esse Jesus é mesmo o Messias. Quando ele foi preso, será que ele é mesmo o Messias? Às vezes, a nossa luta é tão grande, as coisas acontecem de forma tão angustiante nas nossas vidas, que a gente chega a duvidar. Mas que essa dúvida não prevaleça, que nesta noite o Senhor possa tirar todas as dúvidas do seu coração, tirar todas as incertezas do seu coração, porque nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão esfriando na fé. Porque quando nós ligamos a televisão para ver um jornal, nós só ouvimos falar de morte, de morte e doença o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias. Nas redes sociais só se fala de morte e doença. Nos grupos de WhatsApp não se fala em mais nada a não ser Covid, coronavírus. Tudo é angustiante, aprisionando a nossa mente em coisas que trazem muitas vezes dúvidas ao nosso coração. Mas Deus está no controle de tudo. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus tem nos guardado. Deus tem guardado a nossa vida, Deus tem guardado a nossa casa. E mesmo se algum dia uns de nós for acometidos por essa enfermidade, nós não podemos duvidar no nosso coração que o Senhor nos dará a vitória. Aqueles da sua casa que estão na UTI ou que estão até mesmo em casa, mas estão acometidos dessa enfermidade, não desanime, não coloque dúvida no seu coração. Deus te dará vitória, Deus tem nos dado vitória. E se porventura chegar o tempo que o Senhor vier a recolher, ou que o Senhor tenha recolhido para junto de si novamente, agradeça pelo tempo que conviveu com essa pessoa. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis,
Nós estamos vivendo tempos angustiantes e nós precisamos parar de apontar quem está certo, quem está errado, se é manipulação política, se é manipulação disso ou daquilo, não importa. Nós servimos a Deus. Deus é que está no controle da nossa vida, não é manipulação de A ou B, e nós precisamos crer. Hoje a minha irmã, que também foi acometida, por esse vírus, compartilhou comigo que passou no médico, e ele falou assim: você já não transmite mais, agora é só se recuperar, mas não fica vendo TV, desliga seu celular, sai das redes sociais, porque isso vai deixar a sua mente doente. E é isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão adoecendo, não às vezes por conta do coronavírus, mas por depressão, por crise de pânico, de ansiedade, por conta de tantas notícias, de tantas coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta. E nós precisamos focar o nosso pensamento em Deus. Deus tem preparado um banquete para as nossas vidas. O Senhor tem dado palavras neste lugar. O Senhor tem ministrado. Nós precisamos guardar essas palavras no nosso coração e praticá-las no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que muitos de nós não lembram a ministração que nós ouvimos no domingo, mas lembramos de tudo o que está acontecendo no mundo, o que está passando nos noticiários, porque isso a gente está guardando no nosso coração. Não, irmãos, guarde a palavra, medite na palavra, vamos viver a palavra, vamos nos fortalecer com a palavra. Nós não estamos agora no momento de nos reunirmos aqui, mas mesmo online, mesmo distante, Deus nos dá a comunhão perfeita, porque Ele age como Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós só precisamos ter o coração disposto e aberto para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, assim como o menino Samuel. Ele não estava vivendo num cenário de pandemia, mas ele estava vivendo num cenário de pecado. Os filhos de Eli, eles profanavam o templo de Deus com orgias, com coisas horríveis. E ali o que o Eli fazia? Ele ia lá e oferecia sacrifícios para que Deus perdoasse os filhos, em vez de corrigir os seus filhos. Nesse tempo tão difícil, nós não podemos ser omissos, nós não podemos deixar as pessoas morrer sem alertá-las. Alertá-las de que existe um Deus cheio de amor, pronto e disposto a nos socorrer, pronto e disposto a ouvir as nossas orações. Eu estou de recesso. Minha filha e as minhas enteadas também, hoje nós falávamos, mas não tem shopping, não tem parque, não tem lugar nenhum para a gente ir. É tempo também de nós ficarmos nas nossas casas, entrar nos nossos quartos, fechar a nossa porta e estar a sós com o nosso Deus. Meditar na sua palavra e orar por nós, orar pela nossa casa, orar pelo mundo que está sofrendo, está agonizando. E nós precisamos ter misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, e Ele nos dá esse sentimento, para que nós possamos ter socorro bem presente, porque Deus age através das nossas vidas. Samuel, ele não gastou seu tempo reclamando, ele gastou seu tempo servindo a Deus e aprendendo as coisas do céu. Vamos parar de reclamar e colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus nas nossas vidas. Nem vendo os erros da casa de Eli, Samuel reclamava. Nós precisamos praticar o que aprendemos e não apenas guardar como conhecimento. Olha que palavra bonita, olha que ministração bonita. Não é só uma palavra bonita, não é só uma ministração bonita, é alimento para as nossas vidas, é alimento para as nossas almas, é renovação para a nossa fé, para que nós possamos nos fortalecer e nos posicionar. Durante o processo de prática e obediência, nós vamos viver experiências com Deus, mas é o conhecimento da palavra de Deus que nos vai dar entendimento daquilo que nós estamos vivendo.
Muitas vezes, nós não entendemos o que está acontecendo, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando seu coração ficar confuso, abra sua Bíblia, busque conselhos na palavra de Deus. O Senhor me faz lembrar de Daniel. Lembra quando Daniel tinha uma causa muito difícil e ele orou 21 dias, ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas ele não parou, ele não desanimou, ele não reclamou, ele não falou, estou cansado de pedir e Deus não me ouve, não. Sabe o que Daniel fez? Ele foi consultar as Sagradas Escrituras. Enquanto o anjo estava lutando, trazendo a bênção que Deus já havia liberado na vida de Daniel, Daniel continuava orando e consultando as Escrituras, porque é o conhecimento das Sagradas Escrituras que nos vai dar o entendimento daquilo que nós estamos vivendo e das nossas experiências com Deus. Porque quando o anjo falou, quando o anjo deu a resposta a Daniel, ele compreendeu, porque as Escrituras já estavam no seu coração e na sua mente, porque ele já havia consultado. E o Senhor lhe deu a resposta. Deus insistiu em falar com Samuel. Se nós observarmos aqui, na quarta vez, Deus fala, Samuel, Samuel. E a Bíblia diz, Deus chamou como das outras vezes. Então, das outras vezes, que foram 3, Deus chamou Samuel, 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 e na quarta vez, Samuel, Samuel. 8 vezes o Senhor chamou Samuel. Por que Samuel não entendeu da primeira vez, no primeiro chamado? Porque ele ainda não tinha o conhecimento da palavra, como diz aqui. Certa noite, no versículo 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos e já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. O Senhor chamou a Samuel e no início diz, ministrava perante o Senhor e a palavra raramente, naqueles dias raramente o Senhor falava. Naqueles dias raramente o Senhor falava. E Samuel ainda não tinha o conhecimento da palavra. E o Senhor continuou insistindo em chamar Samuel, até ele entender e viver uma experiência forte com Deus. Você não consegue parar, porque Deus não desistiu de você. Se Deus insiste, eu não posso desistir. Muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós pensamos em parar, mas aí, por que eu não consigo? Aí a gente vai na igreja, a ministração vem e nos acende de novo e renova a nossa fé, porque Deus insiste conosco. Assim como Deus insistiu em chamar Samuel, Ele insiste em chamar você. Ele insiste em chamar a mim. Ele insiste no propósito da minha vida. Ele insiste no propósito na sua vida. Mesmo diante das nossas fraquezas e limitações, mesmo diante do cansaço desses tempos que nós estamos vivendo, sabe por que nós continuamos? Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nenhum de nós. E é por isso que nós não conseguimos parar. Nós precisamos continuar. Sabe quando o soldado está ferido? Muitas vezes ele vai rastejando, voltando para sua base para pedir socorro. Então, se você está ferido, volta para sua base. A nossa base é o Senhor. E é através da palavra e da oração que nós encontramos a cura para as nossas feridas, o descanso para o nosso cansaço. E nós precisamos estar focados naquilo que edifica as nossas vidas e deixar de lado aquilo que nos enfraquece. Lembra de Jonas? Eu estou falando que Deus insistiu em falar com Samuel.
Jonas, ele não queria atender o chamado de Deus. E ele tentou fugir, e ele foi para lá, e ele foi para cá, e o barco naufragou, e ele caiu na água, e foi engolido pelo peixe, e foi salvo novamente, até ele entender que obedecer a Deus dá menos trabalho do que fugir da vontade de Deus. Nós não conseguimos fugir da vontade de Deus, porque Deus não desiste de nós. Eu insisto em falar com você isso nesta noite. Fugir da vontade de Deus dá muito trabalho, irmãos. Dá muito trabalho. E a vida fica muito cansativa, muito pesada, porque a palavra mesmo fala que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Dentro desse contexto que eu estou falando, que Samuel, ele entendeu o chamado, ele buscou aprender das coisas de Deus, ele não reclamou ali da sua realidade, do contexto da sua realidade, mas ele insistiu em aprender o que era bom. Existem alguns critérios para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o primeiro deles é prioridade. Sabe por que Samuel crescia no conhecimento? Porque ele deu prioridade a Deus. Sabe por que Deus cumpria todas as palavras que falava com Samuel? Porque Samuel dava prioridade a Deus. Nós precisamos dar prioridade ao Senhor. Se Deus não for prioridade, Ele não faz questão de ser mais nada na nossa vida. Cada pessoa dos nossos relacionamentos tem o seu lugar determinado. Meu esposo tem um lugar determinado dele na minha vida, ninguém ocupa esse lugar, é dele. As minhas filhas têm um outro lugar na minha vida que é só delas. As minhas enteadas têm um lugar que é só delas. Cada pessoa tem um lugar determinado na nossa vida. E o de Deus é o primeiro. Deus é a nossa prioridade. Lá nos mandamentos fala que nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então isso é dar prioridade ao Senhor. Se nós amamos os nossos filhos com todas as nossas forças e a gente dá a vida por eles, vamos dar prioridade ao Senhor. Nesse amor que existe no nosso coração, trazer Ele para as nossas vidas, porque Ele deseja estar conosco todos os dias. Ele quer estar conosco todos os dias. Cada pessoa ocupa esse lugar, como eu já falei. E o de Deus é o primeiro. Primeiro, irmãos, não coloque mais nada nesse lugar. Às vezes a gente já acorda pensando, e o que vai ser hoje? Que notícias que eu vou ter hoje? Você que está aí com a pessoa lá no hospital, que será que vai sobreviver? O seu primeiro pensamento quando você acorda é o Senhor, buscar a misericórdia do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família. Deus deixou de ser prioridade na vida de Eli. Por esse motivo, Deus falava com Samuel e não mais com Eli. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Ele pensava que se ele fizesse sacrifícios e holocaustos, Deus ia desistir da sentença de morte para sua casa. Mas ele não corrigiu, ele não exortou. E nós, nos dias de hoje, não podemos ser omissos com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, porque Deus nos dá a oportunidade. E quando Deus nos der a oportunidade, nós não podemos desperdiçá-la. Nas nossas conversas, falar do amor de Deus, falar das misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias. Nós não vamos bater na porta do nosso irmão, todos os dias está lá no ouvido do nosso filho, porque a gente vai ficar uma pessoa chata, mas Deus, Ele é sábio e Ele nos dá sabedoria para corrigir conforme a vontade dEle, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Eli conhecia a palavra, mas foi omisso com o seu chamado. E Deus
falava com Samuel a respeito de Eli, mas não falava mais com Eli. E é uma prioridade muito grande Deus falar conosco. Deus chamava Samuel pelo nome quando ele ainda era criança. Que prioridade nós temos de poder servir a Deus, estar na sua presença, poder conversar com Ele em oração, agradecer, pedir perdão, pedir bênçãos e recebê-las todos os dias da nossa vida. Quantas bênçãos nós temos. Estar aqui é um milagre, sair da nossa casa e voltar todos os dias é um milagre. Nós nem imaginamos quantos livramentos Deus tem nos dado todos os dias. É um milagre de Deus nas nossas vidas. O segundo requisito é a justiça. Deus não faz o que é conveniente, Deus faz o que é justo. Quem era que estava buscando a Deus? Quem era que estava buscando aprender as coisas de Deus, mesmo sendo ainda um menino? Era Samuel. Era conveniente que Deus falasse com o próprio Eli, que era um adulto, era um profeta, conhecia já as Sagradas Escrituras, mas não era justo, porque Eli estava sendo omisso com as Sagradas Escrituras que ele conhecia. Samuel não. Mesmo sendo um menino, Deus foi justo. Deus é justo, Ele não é conveniente, Ele é justo. E o terceiro critério é a obediência. Deus não está à procura de quem apenas reconhece a sua voz, e sim de quem ouve e obedece. Eli conhecia a voz de Deus, mas não obedecia. Nós precisamos entender, buscar entendimento do que Deus está falando conosco. Nesta noite, nesta palavra, nas palavras anteriores que Deus já tem liberado para a nossa vida. Independente de quem está falando, independente de quem está sendo o vaso que está transmitindo a mensagem não é do vaso, a mensagem é de Deus. Muitas vezes a gente sai do culto, muitas pessoas, muitos de nós, e fala: nossa, nem lembro mais o que foi ministrado. A gente não está dando importância para a voz de Deus. Nós precisamos dar importância para o que Deus tem falado e colocar em prática nas nossas vidas. Não é o quanto você é capaz de saber, e sim o quanto você é capaz de praticar. Deus não quer saber quantas vezes eu já li a Bíblia. Deus não quer saber quantos cursos, se eu já fiz bacharel em teologia, doutorado, não sei, não importa quanto conhecimento eu tenho. Deus quer saber o que eu estou praticando deste conhecimento. Conhecimento vazio não traz vida, mas conhecimento com comunhão com Deus traz vida, edifica o nosso viver na presença do Senhor, nos fortalece, nos ajuda a continuar caminhando e acreditando nesse Deus. Irmãos, falta pouco. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós não podemos desanimar, nós não podemos baixar a nossa guarda, sabe? Adormecer e deixar as coisas acontecerem, e deixar a vida, como diz a música, deixa a vida me levar. Não, deixa a palavra de Deus nos conduzir. Quando Jesus estava executando o seu ministério na terra, eu não sei se era pandemia, endemia, mas existia muita doença naquele tempo, porque se nós formos ver só os casos que são relatados na Bíblia, a sogra de Pedro estava doente, a filha de Jairo estava enferma, o servo do comandante lá da guarda, aquele que fala: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será salvo. Tantas doenças naquele tempo, Lázaro, ao qual Jesus ressuscitou, tanta coisa, era um cenário de morte, de doença, e Jesus veio. Jesus está voltando, Deus nos guardou, Deus nos tirou para dentro das nossas casas, para que a gente venha refletir, consertar o nosso coração, aleluia.
que a gente venha se arrepender se fomos omissos em algum momento, que a gente venha se colocar na presença de Deus e pedir perdão e falar para o Senhor: nos ajuda, porque eu quero continuar até o fim, e quando o Senhor voltar, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, e voltar contigo para o reino, para a nossa casa, porque nós somos estrangeiros nessa terra. Então, irmãos, vamos dar importância à voz de Deus, buscar aprendizado para as nossas vidas e santidade para que possamos encontrar com nosso Jesus e receber a promessa da vida eterna. Eu quero compartilhar ainda Tiago capítulo 1 e o verso 25, para nós concluirmos, que diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Que você não esqueça essa palavra de hoje, que você guarde essa mensagem no seu coração, e que você possa praticar, que eu possa praticar na minha vida, porque Deus falou primeiro comigo. Deus corrigiu primeiro a mim, e edificou também a mim, quando eu estava meditando e buscando essa mensagem, para compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. Então, que nós não sejamos hábeis apenas em ouvir, em aprender, mas principalmente em praticar aquilo que Deus tem falado. Nós não podemos vacilar, nós não podemos piscar, porque o nosso Deus não dorme nem tosqueneja, diz a palavra. Ele está sempre alerta para nos socorrer, para nos atender, para nos salvar, para dar a direção que nós precisamos seguir. Esta é a palavra nesta noite. E você que está aí na sua casa, que recebeu esta palavra, que o Senhor falou com você, eu não sei o que o Senhor ministrou no seu coração, mas eu te convido a orar nesse momento, para que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que Ele já te prometeu, tudo aquilo que a palavra nos garante que é nosso, como a vida eterna, que é o que nós temos de mais precioso e nós não podemos perdê-la. Deus não tira nosso nome do livro da vida. Só eu ou só você pode abrir mão dele, quando nós abrimos mão da nossa fé. Mas o Senhor não, o Senhor nunca vai abrir mão de nós. O Senhor continua insistindo conosco, porque Ele nunca vai desistir de nós. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor, primeiramente, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, quero te pedir perdão pelas minhas fraquezas, Senhor, e quero te apresentar todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, para que o Senhor possa gravar esta palavra no coração dos teus filhos, no coração da tua igreja, para que o Senhor possa nos dar entendimento da tua vontade, para que o Senhor possa nos dar a direção, para que o Senhor possa chamar e confirmar todos aqueles que ainda não conhecem o teu amor, Pai. Oh, Senhor, seja conosco, Senhor, vem conduzir as nossas vidas, Pai, vem renovar a nossa fé, vem fortalecer o nosso chamado, Deus. Cada um de nós tem um chamado, nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito para a minha vida, o Senhor tem um propósito para a vida do meu irmão que está em casa, Pai. E não é, Senhor, o quanto nós fazemos as coisas para Ti. O Senhor quer saber o quanto nós estamos contigo, andar contigo, fazer coisas para Deus, não edifica as nossas vidas. Andar com Deus edifica a nossa vida. Então, Senhor, nos ajuda a conciliar as duas coisas, nos ajuda a conciliar o que nós fazemos para Ti,
contigo, o que nós fazemos para ti e fazermos contigo nas nossas vidas, Pai, através da oração, através da meditação da palavra e da prática da tua palavra no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, que bênção é desfrutarmos desse momento maravilhoso, que a palavra de Deus foi ministrada, a alegria em nossos corações em saber que Deus sempre fala conosco através da sua palavra. Também chegou o momento de nós contribuirmos com a casa do Senhor. Na verdade, esse é um momento em que tudo que nós vamos ofertar deve partir de um coração agradecido. Eu tomo por base quando Deus pede a Abraão o seu único filho. Está lá em Gênesis capítulo de número 22, quando realmente ele leva o seu filho ao sacrifício. Abraão está disposto a oferecer a Deus, por ordenança, aquilo que realmente ele tinha em grande estima, em grande amor. Porém, quando ele vai imolar o seu filho, a própria palavra de Deus, o próprio Deus se manifesta e diz: Abraão, não faças tal, agora eu sei que tu temes a mim. E no mesmo momento, quando Abraão olha, tem um cordeiro atado às suas 4 patas, e aí sim, Deus proveu o sacrifício. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que Deus quer realmente o que está no nosso coração, quer saber de fato se nós estamos dispostos a obedecer, não simplesmente a sacrificar. Deus não está disposto que você sacrifique alguma coisa para Ele, e sim que você oferte, porque Ele é quem providencia, Ele é quem envia o cordeiro para o sacrifício. Então, nesta oportunidade, você deve fazer isso com muita alegria, porque Deus já proveu o sacrifício, Deus já proveu a resposta, e o que Ele tem para nós, realmente, é que nós venhamos a obedecer em amor aquilo que Ele tem nos falado. Deus não está interessado simplesmente no seu dinheiro, em sim na oferta que parte do seu coração agradecido, porque Deus já lhe deu condições de receber o seu salário, de ter o seu emprego, as coisas na sua casa, o alimento na sua casa, a manutenção da sua casa, e eu tenho certeza que Ele vai prover muito mais. Então, pegue a sua oferta, o seu dízimo, faça a transferência, o Pix, está aí as contas da igreja, você pode fazer isso com toda alegria, e eu quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa os teus filhos, que irão contribuir para a tua casa. Meu Deus amado, com muita alegria, nós assim o fazemos, porque o Senhor é bom e tem provido, Senhor, o alimento, o sustento, a saúde. Meu Deus, tudo vem de Ti, que a Tua igreja, Senhor, mesmo em tempos de dificuldade, venha confiar em Ti, porque o Senhor é o Deus provedor. Assim, Senhor, recebe como cheiro suave, realmente como algo que nós ofertamos a Ti, para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus por isso. Você pode contribuir com toda alegria.
Graças a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem realizado em nosso meio. Eu quero orar agradecido a Deus pela sua vida, pela sua participação. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue conosco, nos guardando de todo mal, de todo perigo. Meu Deus amado, nos conceda graça, forças para vencer, porque a tua palavra é poderosa para nos dar vida. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A Deus Supremo, benfeitor, nós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, a Deus Supremo, benfeitor, nós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai, a Deus Espírito, glórias dai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do seu Santo Espírito esteja com toda a igreja amada. Vamos saudar os irmãos dizendo: a paz do Senhor. Desejo saúde aos irmãos e juntos vamos declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe.